A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui novamente para a nossa Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos, nesta que será a última aula desse trimestre, que é o último trimestre de 2021. Última aula desse ano que estamos aqui gravando. Eu quero desde já, de todo o meu coração, agradecer a vocês que têm nos acompanhado, nos assistido, comentado, encaminhado, compartilhado as nossas lições, dando assim feedback com relação ao material que nós estamos assim apresentando semanalmente. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês, tendo esta tão grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui para estar trazendo uma palavra do Senhor através da nossa revista da Escola Bíblica Dominical semanalmente. Hoje, nossa última lição esta que foi tremenda. Deus falou poderosamente conosco, falando da vida, do ministério do apóstolo Paulo. Passamos por lições maravilhosas e esta que é a última lição, lição de número 13, nós vamos falar da gloriosa esperança do apóstolo. Aonde estava posto a esperança do apóstolo Paulo. E vamos entender também que esta deve ser a nossa verdadeira esperança. Como servos do Senhor, como salvos em Cristo, nós temos uma esperança de glória com a volta do Senhor Jesus nos ares. Isto é maravilhoso. Isso deve encher o nosso coração de alegria e nós devemos desejar com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma a volta do Senhor Jesus, porque isso é a nossa verdadeira esperança. E nós estamos vivendo dias onde a palavra do Senhor ela tenha se cumprido. Apesar de estamos orando, estamos pedindo a Deus para que venha melhorar a situação a qual estamos passando, pois é uma situação muito difícil, mas a Bíblia ela está se cumprindo. E pela palavra de Deus nós estamos vivendo princípios de coisas piores que ainda hão de acontecer. Então nós temos que estar preparado porque a qualquer momento Jesus pode voltar e assim nós vamos estar com Ele para todo sempre. O arrebatamento da igreja, ele é real. E nunca na história foi tão claro os acontecimentos bíblicos a qual nós estamos vivenciando em nossos dias. Então é tempo da igreja do Senhor despertar para este arrebatamento que está muito mais próximo do que você possamos imaginar. O Senhor falou o dia e a hora ninguém sabe, mas Ele mandou que nós viéssemos olhar para os acontecimentos. E nós estamos vendo acontecimentos bíblicos se cumprindo em nossos dias. E esta é a nossa esperança. Não é para nós ter medo, não é para nós desesperarmos, não é para nós ficarmos preocupados, não. Essa é a esperança da igreja. Esta é a grande vitória que a igreja vai ter, é o arrebatamento que está nos aguardando. Então é sobre esta gloriosa esperança que nós vamos estar estudando esta última lição, lição de número 13, com data de 26 de dezembro de 2021. Amém? O nosso texto áureo está registrado no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 8, que nos diz: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-vos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus, traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e amor em esperança. Então esta é a esperança da igreja, a volta de Cristo. Nós vemos
na igreja do passado, que era uma igreja que ansiava pela volta do Senhor, uma igreja que desejava a volta do Senhor, uma igreja que chorava com alegria para que assim o Senhor viesse voltar e arrebatá-los naquele tempo. E hoje nós estamos vivendo tempos onde a igreja do Senhor, ela não mais anseia por esta volta gloriosa do Senhor. Você vai conversar com alguém dentro da igreja, uns estão pedindo para Jesus esperar um pouco, porque ele tem que casar, o outro ainda quer ter filho, o outro quer formar ainda, o outro quer viajar o mundo, o outro quer conquistar carro, conquistar casa, cada um com seus interesses pessoais, pedindo que para que Jesus ele venha tardar assim a sua volta. E não é dessa forma que a Bíblia ela nos mostra que devemos ser o nosso comportamento. Não é dessa forma que o apóstolo Paulo ele se comportava. E não é desta forma que nós devemos ter o nosso comportamento. Mas devemos sim esperar a volta do Senhor. E quando falar nisso, ter paz, tranquilidade no nosso coração, sobriedade. Por quê? Porque esta é a verdadeira esperança da igreja. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, aquele culto que é o culto da comunhão de Cristo com a igreja, o Senhor ele vai dizer que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes ali nós estamos lembrando da morte do Senhor e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, e essa deve ser a nossa alegria. E a cada dia nós devemos estar prontos. Não é tempo de se preparar para a volta do Senhor, é tempo de estarmos preparados, porque Jesus ele pode voltar de noite como um ladrão. Jesus ele pode voltar no momento de distração, no momento onde ninguém está assim percebendo. Então nós temos que estar o quê? Preparado. Preparado para a volta de Cristo. Quando alguém te perguntar, ou você mesmo fazer esse questionamento, se Jesus voltar agora, eu vou subir? Se houver alguma dúvida no seu coração que você vai ficar, conserte com Jesus. Converse com Jesus, porque você vai ficar. Não podemos ter dúvida com relação à nossa salvação e com relação ao nosso resgate, ao arrebatamento que está nos esperando. Porque a Bíblia ela vai dizer que o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ele vai testificar com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando eu toco nesse assunto, o Espírito Santo ele testifica dentro de mim, não, você vai ser salvo, porque você é filho. Você é filha de Deus. Então, com relação à salvação, não tenha dúvida. Não tenha dúvida no seu coração. Com relação ao arrebatamento da igreja, tenha esta certeza que se Jesus voltar, você vai subir. Esteja pronto. Esteja pronto hoje. Se ele não voltou hoje, veio amanhã, esteja pronto amanhã. A Bíblia manda nós ficarmos como um soldado, vigilante, para a volta do nosso Senhor. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. É muito importante nós fazermos a leitura, né? Eu sempre falo de toda a leitura bíblica em classe, porque é dentro desses versículos que vamos discorrer toda a nossa lição. Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou o pastor Adriano Ferreira. Nós estamos aqui semanalmente na nossa escola bíblica dominical, classe dos adultos, sempre com uma mensagem das nossas revistas para o nosso coração, uma palavra de Deus para a nossa vida. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, marca aí os sininhos de notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Hoje nós vamos falar de um tema que há muita dúvida ainda dentro da igreja sobre o arrebatamento. Então, se houver alguma
questão que ficou em dúvida com relação a esta revista, com relação ao arrebatamento da igreja, deixa ali o seu comentário, a sua dúvida. Nós vamos estar respondendo assim todas as dúvidas, todos os comentários, para que assim você venha estar sendo esclarecido quanto a este assunto tão real, tão sério e tão importante e vital para as nossas vidas. O objetivo, meus irmãos, geral desta lição é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Os objetivos específicos: o primeiro é ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. O segundo é apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E o terceiro é expor sobre os tempos e as estações até a volta de Cristo. Então, esta aula é uma oportunidade ímpar para falarmos da esperança cristã. Todo verdadeiro cristão tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo no mundo, o dia do encontro com seu Senhor. O apóstolo Paulo cultivava diariamente esta esperança. Seu desejo era estar com Cristo para sempre. Então, meus irmãos, vamos para o comentário da nossa lição, que vamos discorrer, desse tema maravilhoso sobre esta gloriosa esperança. O nosso ponto central desta lição é a volta do Senhor e a gloriosa esperança do cristão. Então, a volta do Senhor, ela é a nossa gloriosa esperança. A Bíblia vai dizer que falta só um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor está às portas para voltar e buscar a sua igreja. A introdução, a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio a sofrimentos e tribulações nesta terra. Então estamos passando por esses momentos, momentos de sofrimento, momentos de tribulações terríveis nos nossos dias. Jeremias, o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele descrevendo tudo o que estava acontecendo ali em Jerusalém, após ali a destruição do templo, após a destruição das casas da cidade, a cidade sendo saqueada, aquele momento terrível onde o povo ficou dentro da cidade com fome, sem ter o que comer, coisas assim terríveis foram escritas por eles. Então, ele escrevendo ali sobre as lamentações, ele vai falar assim: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, nós devemos ter esta esperança viva. Em meio àquela situação que Jeremias estava vivendo, ele sabia que havia algo melhor preparado para ele por Deus. E aquilo que ele trazia na memória fazia com que ele tivesse esperança para quê? Para suportar aqueles tempos difíceis que ele estava vivendo nos seus dias. Então, nos nossos dias, que nós estamos vivendo também tempos de sofrimento, tempos de uma tribulação muito grande, nós devemos o quê? Trazer a esperança, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando nós vamos tratar da volta de Cristo, que é a nossa maior esperança, e trazemos isto à memória, nós temos força, nós conseguimos suportar. Deus é aquele que nos ajuda. Nós vamos à frente, nós prosseguimos, nós avançamos, deixando para trás, como o apóstolo Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo. Nós vamos prosseguindo para o alvo, a soberania vocação, que é Cristo, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Mas nós só vamos conseguir se nós tivermos esta esperança de que o Senhor, Ele nos aguarda, Ele nos espera para estar com Ele para todo o sempre. E ali a Bíblia vai dizer que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Ali não. O Senhor,
Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas e você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje nós conhecemos o Senhor por enigmas, mas naquele dia a Bíblia vai dizer que assim como Ele é, nós o veremos. Os nossos olhos verão o Senhor, assim como Ele é. E essa é a nossa esperança. Isso tem que nos trazer alegria, fé, força, certeza no nosso coração, para que nós venhamos prosseguir, porque ainda não chegou o fim. O Senhor ainda está às portas para voltar. E quando Ele voltar, aí acabou. Aí cessou tudo nessa terra. E ali será uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Amém? O tópico 1 da nossa lição vai dizer sobre a consciência de Paulo diante da morte. Na lição anterior a esta lição, nós falamos sobre o apóstolo Paulo, sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E hoje nós vamos ver que ele tinha esta consciência, uma coragem, uma consciência do que estava aguardando ele, era muito melhor, muito mais maravilhoso, muito mais glorioso do que ele estava vivendo naquele tempo aqui nesta terra. Então ele tinha esta consciência de que Cristo estava o esperando. E para onde ele estava indo era um lugar glorioso. Aquilo a qual a Bíblia ela nos revela que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Então vai muito além do que João tentou se descrever ali em Apocalipse. Vai muito além do que o homem possa imaginar. É um céu glorioso que está nos aguardando. A parte 1, uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o que fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu mártir iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustrações diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparamos para esse tempo em esperança. Então Paulo ele estava já preparado para este acontecimento. E se nós não formos arrebatados, nós vamos encontrar com o Senhor por intermédio também da morte. Vai ser individualmente. Se não for coletivamente no arrebatamento, individualmente o Senhor tem assim chamado os seus para estar com Ele. E é esta consciência que o apóstolo Paulo tinha diante da morte deve ser também a mesma consciência que nós temos. Nós vamos apenas mudar de endereço. Aqueles que partiram em Cristo, eles mudaram de endereço. Eles estão ali agora esperando o arrebatamento da igreja. Estão ali no gozo do seu Senhor, esperando assim a volta do Senhor Jesus, mas em um lugar glorioso, em um lugar aonde nós não podemos nem imaginar como lá é glorioso, muito, mas muito melhor do que aqui nesta terra. Muito, mas muito melhor do que aonde nós estamos vivendo hoje. Mas esse desejo e esta certeza, ela deve estar em nosso coração. E esta morte, Paulo ele oferecia
como uma morte, como oferta de sacrifício, né? Ele ofereceu a sua vida para Cristo, para pregar o Evangelho, para trabalhar pelo Senhor. E a morte para ele era ganho, porque ele sabia que o que estava esperando ele era muito glorioso. A parte 2, combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve um encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram na sua vida. É notório a total entrega do apóstolo. Então, dentro desse bom combate que o apóstolo Paulo vai dizer que ele combateu, houve ali muitas perseguições, houve muitas provações, houve muitas injustiças. Então nós vamos ver o tanto que este homem de Deus, que o apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho. Quando o Senhor assim o chamou, ele fala para Ananias: esse vai padecer pelo meu nome. E nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo como se ele ofereceu, se desgastou e sofreu por causa da mensagem da cruz. E depois, próximo da sua morte, ele vai dizer que foi um bom combate, que valeu a pena todas aquelas perseguições, valeu a pena todas aquelas provações, valeu todas aquelas injustiças. Por quê? Porque tudo aquilo foi superado pelo bom trabalho que ele realizou, pelas muitas também plantações e confirmações de igrejas, pelos muitos milagres, pelas muitas maravilhas, pelas muitas vidas alcançadas, pelas muitas cidades impactadas ali pela palavra do Senhor, pela mensagem do Evangelho. Então foi um bom combate que ele assim combateu com Cristo Jesus, fazendo assim uma reflexão do seu chamado, da sua vida com Cristo, de tudo aquilo que aconteceu na sua jornada com o Senhor. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo, né? Qual é o nosso combate? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra principado e contra potestades. Qual é o combate que você tem combatido? O escritor da nossa revista, ele faz essa reflexão para nós, ele faz esse questionamento: que combate estamos combatendo? Nós estamos combatendo a causa de Cristo ou nós estamos combatendo interesses pessoais? Eu estou combatendo com o inimigo de nossas almas ou eu estou combatendo com o meu irmão em Cristo Jesus dentro da minha igreja? Dentro da minha igreja. Então nós devemos refletir. Paulo vai dizer: combati o bom combate. Qual o combate que nós temos combatido na nossa caminhada, na nossa trajetória com Cristo? Esta causa é a nobre causa do Evangelho. Então esse combate deve ser esta nobre causa que é o Evangelho. Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nós autoexaminarmos também. Que esse autoexame que Paulo fez de combater o bom combate venha servir também para que nós venhamos fazer esta análise na nossa vida. Qual combate que nós estamos combatendo? Por que nós estamos sendo perseguidos? Por que nós estamos passando por provação? Por que estamos sendo injustiçados? Por causa do Evangelho? Por causa de Cristo? Por causa da mensagem da cruz? Ou por interesses pessoais, particulares? Né? Então devemos fazer aqui esta grande reflexão. Amém? Vamos para a parte 3 do tópico 1, que vai falar sobre gratidão e esperança. Ele
Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Esse versículo é um versículo bastante lido, e conhecido. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Então, muito mais importante do que começar bem é terminar bem. Porque é no final que nós vamos alcançar a nossa coroa. É no final, como nós terminamos ali a nossa vida aqui nessa terra, é que vai determinar para onde nós vamos. Tem pessoas que começam muito bem, mas pelo caminho elas vão enfraquecendo e param ali pelo caminho, se desviam do caminho e terminam assim de uma forma trágica. Então, mais importante do que começar bem, nós devemos preocupar é como vamos terminar a nossa carreira, a nossa corrida da salvação. Então, nós devemos chegar no final. O nosso alvo é Cristo. Para isso, não precisa de sair correndo, Paulo vai fazer uma analogia da nossa vida cristã como uma corrida. E quando nós vamos ver aí corrida na televisão, temos aí São Silvestres espalhada pelo mundo, de repente dá ali a largada e sai aquele monte de gente correndo, desesperado, e correndo, e vai indo aquelas pessoas que doaram muito no início, vão perdendo fôlego, e muitos ali ficam pelo caminho, não conseguem chegar. Mas aqueles que já estão acostumados, aqueles que são profissionais, eles têm o quê? Uma constância. Eles mantêm o quê? Um ritmo, Mantêm o quê? Uma velocidade. Eles sabem que o objetivo deles é chegar no final. Não é ficar pelo caminho, mas é chegar no final. E assim também deve ser o que a nossa corrida da salvação, corrida cristã. Nós devemos ter o quê? Uma constância, Andar numa velocidade. Pode ter momentos que você vai mais rápido, mas dá uma desacelerada e mantém, não para também não, mantém, porque nós devemos prosseguir a cada dia. Hoje a nossa salvação está mais próxima de quando nós aceitamos a Cristo. Só que nós devemos prosseguir para quê? Para terminar bem. Então, muito melhor, muito mais importante do que começar é a forma de como iremos terminar. E eu terminar a nossa vida aqui nessa terra é o que vai determinar para onde é que nós iremos passar a nossa eternidade. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu, da fé que guardou. Durante anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. E partir e estar com Cristo é o que incomparavelmente melhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A partir do versículo 52, ali Paulo, ele vai tratar sobre o arrebatamento da igreja. Ele vai dizer que vai ser num piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então, para fechar este capítulo 15,
ele vai dizer assim, ó, portanto, amados irmãos, sede firmes, manter firme no Senhor, constante, ter uma constância no Senhor, abundante, sempre melhorando no Senhor, buscando melhorar no Senhor, sabendo que todo o nosso trabalho não é vão, pois há uma recompensa nos esperando naquele grande dia que é a nossa esperança, a volta do Senhor. Amém? Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz, né? Nós estamos aí perante um justo juiz que recompensará todo o trabalho das nossas mãos. Todo o nosso trabalho será recompensado. Quando nós encontrarmos com Jesus, o Senhor vai pedir, mostre-nos as tuas mãos. Ali na nossa mão vai estar todo o nosso trabalho que nós fizemos para Ele. E por esse trabalho nós iremos ser galardoados, recompensados pelo Senhor. Então, meu irmão, mantém firme, constante e abundante no Senhor. Cristo confia em você. Você está aí sendo atalaia do Senhor, instrumento de Cristo aqui nessa terra. Não se preocupe se o homem não tem te valorizado, não se preocupe se as pessoas não têm te visto. Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te contemplando. E do seu trabalho você será recompensado. Muito, mas muito além será essa recompensa do que uma recompensa terrena, a qual alguém aqui nessa terra poderia estar te dando. Mas o que Deus tem para te recompensar vai muito além. Amém? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Se essa lição, irmãos, já tem falado ao seu coração, é um tema maravilhoso. Compartilhe esta lição com mais alguém. Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva no nosso canal. É muito importante isso para nós. É muito importante para que semanalmente estamos aqui gravando as nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Então interage conosco, participe conosco, porque é uma alegria muito grande ter vocês aqui semanalmente. O tópico 2 vai falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus, né? Sobre esta doutrina bíblica que nós vamos agora estar falando no tópico 2. A parte 1, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuação acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Então, essa doutrina bíblica, a qual Paulo está escrevendo em 1 Tessalonicenses, é a mesma doutrina que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 15, a partir do versículo ali 52, 54. Ele vai tratar sobre essa doutrina. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que quando o Senhor vier, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que estão dormindo assim com o Senhor, que dormiram salvo em Cristo, eles serão ressuscitados. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados em um corpo de glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer, porque convém que isto que é corruptível se converta à incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. Aí está falando de um corpo de glória, um corpo glorioso, a qual nós vamos estar nele para estar indo ao Senhor ali para a glória,
para a cidade santa, para Jerusalém celeste. Então, este momento, esta volta do Senhor, ela irá acontecer. O Senhor irá vir e aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados, arrebatados, arrancados dessa terra e encontraremos com o Senhor nos ares. Este primeiro momento nós vamos ver aqui na parte 2. Ninguém verá, ninguém verá. Nós que somos salvos apenas ouviremos a trombeta soar, o soar da trombeta. E naquele mesmo momento, num abrir e fechar de olho, olha que velocidade, nós vamos ser arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. A parte 2, as duas fases desta vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarmos com o Senhor nos ares. Esta fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os salvos. Então essa primeira fase da vinda do Senhor é somente para a igreja, será um rapto do Senhor. O Senhor vai vir arrebatar, raptar a sua igreja. E nesse dia, milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo sumirão dessa terra. Ali começará o desespero daqueles que estão desviados, daqueles que pararam na sua caminhada, daqueles que ouviram a Cristo, mas não deram crédito a esta palavra, não aceitaram o Senhor, vendo assim marido, vendo a esposa sumido, mulher viu que o marido sumiu, os filhos sumiu, pai sumiu, mãe sumiu, família sumiram, vai vir um desespero muito grande, mas ninguém verá, somente a igreja do Senhor é que vai perceber, que vai participar desse momento glorioso, pois nós vamos ouvir o soar da trombeta. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho o verá. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo e todo, especialmente pelos judeus. Então, a segunda vinda do Senhor, aí sim todo olho o verá. Nós que compreendemos a palavra do Senhor, estudamos assim sobre escatologia bíblica, sobre esses acontecimentos do arrebatamento da igreja, nós vamos entender que o primeiro momento é o arrebatamento da igreja. Cristo vai vir e vai arrebatar a igreja. Com o arrebatamento da igreja, inicia-se então a grande tribulação. Essa tribulação com um período de 7 anos. Enquanto o mundo está aqui sofrendo esta grande tribulação, a igreja está no céu. Lá no céu vão haver 2 eventos onde a igreja irá passar. Primeiro evento será o tribunal de Cristo. Para que serve o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo será o momento onde Deus irá nos galardoar por todo o nosso trabalho. É o tribunal de Cristo. Não tem nada a ver com salvação. Lá nós já vamos estar salvos e com Cristo na glória. É o momento do Senhor nos recompensar. Passou pelo tribunal de Cristo, nós vamos para a grande festa que nos prepara, que é a bodas do Cordeiro. Esta maravilhosa festa, onde nós vamos ceiar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso, aqui na terra, vai estar acontecendo grande tribulação, momento de sofrimento, momento de derramamento da ira de Deus, os selos de Deus serão abertos, Então, um momento de muito sofrimento aqui na terra. Passado esses 7 anos, será a segunda fase da vinda do Senhor. Nesse momento que o Senhor voltará e todo olho verá a igreja que está lá no céu com o Senhor, participando desta tão grande festa, voltará com o Senhor Jesus. E ali sim, todo olho o verá, principalmente os judeus,
aonde foi aqui relatado pela revista da nossa Escola Bíblica Dominical, porque o Senhor voltará para quê? Para livrar os judeus de uma grande batalha ali, que é a batalha do Armagedon. Ali o Senhor matará o falso profeta, ali o Senhor vai vencer o anticristo, ali o Senhor vai jogar no lago de fogo aquelas pessoas, ali o Senhor vai aprisionar o diabo, ali vai ser a vitória do Senhor. E ali vai então ser implantado o milênio. Agora é um milênio, uma nova fase, uma nova era que vai ser implantado aqui nessa terra. Então, nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo. Então, todos os exércitos do mundo confederados, liderados ali pelo anticristo, terá rodeado ali os judeus, terá rodeado ali Jerusalém, a cidade santa, e no momento de destruição, no momento que eles não encontrar mais solução, no momento mais turbulento ali daquela guerra, o Senhor virá e vencerá ali para os judeus, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio. A parte 3, sobre a grande tribulação. Então nós falamos aqui, sobre a volta do Senhor Jesus, acontecerá em 2 momentos, e agora sobre a grande tribulação. Estes assuntos, irmãos, são assuntos gloriosos que requer muito tempo para poder esclarecer, com mais clareza assim para os irmãos. Não tem como nós tratarmos de todos esses acontecimentos vindouros, apocalípticos, nessa lição, nessa aula, porque são assuntos muito profundos, de uma profundidade muito grande, que tem que trazer um esclarecimento muito grande, mas de uma forma assim clara, de uma forma concreta e bem esclarecedora, nós estamos tentando assim demonstrar como será, a volta do Senhor Jesus. Se você tem alguma dúvida sobre esses acontecimentos, deixe aí o seu comentário. Se faltou, você esclarecer algum ponto, quer questionar algo que foi falado, fique à vontade, deixe aí o seu comentário. Nós vamos estar assim esclarecendo os irmãos, comentando dentro da palavra de Deus o que a palavra do Senhor nos ensina e nos fala, para que assim a igreja do Senhor, ela venha a ser assim esclarecida. Amém? Então a parte 3, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino. Então nós, da Assembleia de Deus, nós cremos, acreditamos, está lá na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós cremos que nós não passaremos pelo período do juízo divino, denominado-se de a grande tribulação. Então, para nós acreditamos que antes da tribulação iniciar, o Senhor assim irá arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, aí sim vai se iniciar esta tribulação terrível que está assim acontecendo para aqueles que ficaram. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos embasamento bíblico nessa, e nós vamos ver que o Senhor, quando ele vai executar um juízo, o Senhor ele vai guardar os seus. Deus ele vai guardar os seus. Você vai ver que Deus não mandou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra enquanto ele não salvou Ló e a sua família. Então o juízo de Deus veio, mas os seus foi salvo. Deus não fechou a arca aonde Noé e sua família estavam enquanto eles não entraram lá dentro. O juízo de Deus veio, mas Deus poupou os seus. Então Deus ele vai poupar os seus da ira vindoura, do juízo de Deus. Então nós cremos que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final deste período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago
Então está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que nos diz assim, olha, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou o que recebeu o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então ali o Senhor vencerá. Nós vamos contemplar essa grande vitória de Cristo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Nós nesta lição estamos falando sobre esta esperança viva que deve ter dentro do nosso peito, que é a volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para o último tópico da nossa lição, o tópico 3, que nos diz dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Então, Paulo, ele escrevendo, aos Tessalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, o versículo 1 é o versículo da nossa leitura bíblica em classe, ele vai dizer assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevas. Então, a parte 1, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, o Senhor conversando ali com seus discípulos antes de ser assunto assim ao céu. Ele estava dizendo que não convenha ali aqueles discípulos saber quando seria o dia e o momento do arrebatamento da igreja. Mas lá em Mateus, quando ele vai falar sobre os princípios das dores, Jesus ele vai dizer sobre os sinais que antecedem assim a sua vinda. E é dentro desses sinais que Jesus está descrevendo é que nós estamos vivendo assim numa intensidade muito grande em nossos dias, nos dando assim essa total certeza que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor há de vir. Então nós devemos viver em vigilância, não procurar data e nem período, Ao decorrer dos séculos, nós vamos ver denominações aí sempre colocando data, colocando dia em que Jesus iria voltar, Eu me lembro no ano de 2000, houve um desespero muito grande ali no ano de 2000, onde muitas pessoas ali tiraram até a própria vida, muitas pessoas ficaram desesperadas, porque acreditavam ali que na virada de 1999 para 2000, Jesus iria voltar. Colocaram data, colocaram tempo para Jesus voltar. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Nós não devemos ficar colocando data disso. Nós devemos estar em vigilância e preparado, porque pode acontecer a qualquer momento. E se acontecer, eu vou subir, você vai subir, porque nós estamos o quê? Vigilantes. Nós estamos preparados para esse acontecimento. E Jesus vai dizer, sem a santificação, ninguém me verá. Então, para você subir, para você encontrar com o Senhor, é necessário a santificação na nossa vida. E santificação é um processo diário na nossa vida. Hoje eu sou mais santo do que ontem e amanhã eu sou mais santo do que hoje. É um processo que nós vamos vivendo na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, e à medida que nós vamos aproximando de Cristo,
Cristo vai nos lapidando, nós vamos nos santificando e nos preparando para esse grande acontecimento. Amém? A parte 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, o Senhor falando assim, e vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, aonde? Em Jerusalém, aonde? Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Joel também vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Ora, o Espírito na vida da igreja é o anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso em Atos 1:11 há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então Jesus conversando ali com os discípulos, em Atos capítulo 1, de repente Jesus sobe, vai para a glória, os discípulos olhando para o alto, param ali 2 varões, 2 anjos perante eles e trazem esta mensagem: por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, como para o céu os vistes. Então Jesus, ele está voltando. E o Espírito Santo é esta dimensão do Espírito em nós. Isto é um anúncio, esse derramamento do Espírito Santo. É o anúncio assim dos últimos dias. Jesus vai dizer: eu vou para o Pai. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador, ele vai o quê? Selar vocês para a promessa. O Consolador, ele vai nos preparar para esse grande momento do arrebatamento da igreja, que nós estamos aqui falando e estudando, que deve ser a nossa viva esperança. A parte 3, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, como evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar esta promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixamos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Então, estes 2 temas gloriosos devem ser assim fundamentais nas nossas pregações: o batismo no Espírito Santo e a volta do Senhor Jesus nos ares. Jesus breve vem. Esses são os dogmas da nossa igreja, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus leva para o céu e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Chegamos então no final desta lição maravilhosa, no final desse trimestre glorioso. Estamos finalizando aí o ano de 2021, Já passamos o Natal. Eu quero desejar para você um feliz ano novo, Um ano novo cheio de conquista, de vitória, cheio de bênção. Que não falte assim nunca a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Que venha ser um ano novo, a qual o Senhor venha estar realizando os seus sonhos, seus projetos perante Ele. E se assim o Senhor não voltar, nós estaremos aqui neste próximo ano estudando a nossa escola bíblica dominical, numa lição maravilhosa para este ano de 2022, a qual vamos estudar sobre a palavra de Deus, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, próximo trimestre, próximo ano, nós vamos estar assim estudando sobre a palavra de Deus, que ela é inspirada, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é poderosa e é suficiente.
Eu tenho certeza que será gloriosa essas lições, a qual estaremos aqui em nome de Jesus, permitindo Deus juntos, aprendendo na Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Vamos para a nossa conclusão. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, e conto com você para a nossa próxima lição nesse ano que vai se iniciar em 2021. Deus abençoe no nome de Jesus.